Então, bom dia a todos. Bom Meu dia. nome é Maria Helena Morgani de Almeida. Eu sou docente do curso de terapia ocupacional da Universidade de São Paulo e coordenadora do Laboratório de Estudos e Ações em Terapia Ocupacional e Gerontologia. Nós vamos bater um papo aqui, eu e a senhora Maria Aparecida, que se apresentará em seguida, principalmente sobre os impactos da pandemia de Covid-19 para a população idosa. Ela vai falar dela e da experiência dela, né, nesse contexto da pandemia, e eu vou trazer alguns casos, né, algumas reflexões em cima de alguns casos de idosos que foram acompanhados e ainda estão sendo acompanhados por estudantes de terapia ocupacional e de outros cursos da área da saúde da própria Universidade de São Paulo. Esses estudantes, eles acompanham idosos de forma remota, por meio das disciplinas de estágios supervisionados em terapia ocupacional, e por meio do programa PET Interprofissionalidade, Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde, com foco na interprofissionalidade, que é um projeto na parceria entre o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e a Universidade de São Paulo. Então, os casos, né, que eu vou trazer, as reflexões que entre nós foram feitas, eu espero poder, né, estar aqui compartilhando com vocês. Tá bom? Então, agora eu vou pedir para a Cida, né, se apresentar, falar um pouquinho dela, né, e de como tem sido a experiência dela nesse contexto pandêmico. Bom, meu nome é Maria Aparecida Micem, e me chamam de Cida, tenho 86 anos, e eu sou viúva, né, e eu cuido da minha casa, moro aqui com o meu filho, e essa pandemia, para mim, não sei, afetou um pouco, porque eu acho que afetou mesmo a todo mundo, né? Porque eu saía, como eu gosto muito de esporte, participo de corridas, né, de rua, eu toda manhã saía, ia trabalhar, ia caminhar, aí voltava, mas tudo naquela descontração, né, que a gente tem. Agora, essa pandemia, a gente já fica assim um pouco mais, porque eu não posso mais ir na rua, né? Ficar caminhando, e eu caminho aqui na minha casa mesmo, e é um pouco difícil, porque tem dias também a gente não tem ânimo, porque antes eu largava tudo e ia caminhar, né? Agora não, a gente tem serviço, fica atrás do serviço, então a gente não faz muito, né? Eu acho que isso afetou um pouco. E também porque a gente não pode nem visitar os parentes, né? E tem irmãs mais velhas, tudo. Mas eu procuro fazer as coisas, me distrair, né? Porque não dá, senão a gente fica com estresse, né? Eu sempre procuro fazer alguma coisa aqui, né? Então, saio no meu terreno, procuro limpar, fazer as coisas, porque sou eu mesmo que cuido. E para mim, mas eu tenho uma irmã que só fica me ligando e falando, ai, não aguento mais, não aguento mais. Eu falo para ela, reza, pede para as pessoas que estão sofrendo muito, né? Falei, agradeça a Deus que você tem saúde. Falo isso para ela, porque o que a gente vai fazer, né? Temos que esperar para que isso termine, né? Que eles consigam essa vacina logo, né? Para a gente poder voltar à vida normal que a gente tinha, né? Eu Cida, acho isso. conta para mim, a sua irmã, ela reside com algum familiar, assim como você? Você mora com o filho, não é isto? Olha, a minha irmã perdeu uma delas, eu tenho a mais nova, que ela mora com a filha e o neto.
E a mais velha perdeu o marido faz 2 anos. Ela não quis ir morar com ninguém e mora sozinha. Mas ela tem um filho que vai 4 vezes por dia na casa dela, né? E ficou difícil para ela também, porque a gente sempre ia lá se visitar, tudo. Agora a gente não pode ir, porque eu vou ao mercado, né? Com a minha filha me leva, vou de máscara, de luva, tudo. Mas não quero ir lá, porque às vezes a gente está levando o vírus, né? Então é complicado, né? A Muito. gente fica um pouco chateada com isso, né? Então, Então, ela é a que vem se ressentindo mais desse momento, ela que é, tem se queixado mais, tem estado mais é, triste, preocupada. porque ela, nem eu, nem a outra, minha irmã mais nova, não podemos ir lá, né? Porque, como dizem, que às vezes a pessoa está com o vírus, não atinge ela, mas ela pode levar para outra pessoa, né? Sim, Então, sim, é isso mesmo. então a gente também não quer, né, se expor a isso, né? É complicado, né? Então a gente fica chateada com essa situação, né? Você tem saído um pouquinho, então, a sua irmã não. Eu saio, no começo eu não saía, meus filhos não queriam que eu ia nem a mercado, mas agora eu falei para minha filha, não, eu quero ir, eu vou, eu ponho luva e a máscara, tudo, e aí vou, né? Mas é muito ruim, porque a gente está sempre assim, preocupada, né? Porque você não sabe se tem gente ali contaminando. E é muito difícil essa situação, viu? É muito É muito difícil. difícil, né? É, É mas difícil para quem não sai, é difícil para quem sai, porque o é, medo, ele está sempre nos acompanhando. é Estejamos verdade. em casa, não é isso? Ou É, estejamos fora, né? O medo está conosco, é né? Eu acho que verdade. outros sentimentos, Cida, acho que você foi falando um pouco, né? Que você anda aborrecida porque a sua vida, a sua rotina sofreu uma ruptura importante, né? Você andava, corria, circulava muito mais, né? É. A tua vida Ó, era muito mais diversa em termos de atividades, de circulação por espaços, né, do que é hoje. E é. aí você fala, além que tem o medo, né, o medo de se contaminar, de contaminar os outros, que outros sentimentos se dá essa pandemia tem feito aflorar? Sabe, então, que nem a gente não pode, eu tenho 10 filhos, 15 netos, e a gente não pode ver, né, porque eles mesmos falam, a gente às vezes está com vírus, porque são mais novos, né, e então, a gente fica sem vê-los, né, e é muito triste isso, ainda bem que a gente se fala assim pelo Zap, pelo computador, né, então, mas a gente fica triste, porque desde março que a gente está nessa situação, né? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda, sabe, eu falo, a gente tem que agradecer a Deus e rezar pelas pessoas que estão sofrendo muito mais que a gente, né? Eu acho isso. Sabe, E, Cida, você me ajudou a pensar em alguns idosos que os meus alunos têm acompanhado também dessa forma remota, por telefone, através é, de videochamadas, e eles trazem, assim como você, esses mesmos sentimentos, né? é, De é, tristeza, de é, ansiedade, de medo de adoecer, de contaminar outras pessoas. E é até o medo verdade. das próprias perdas, né, Cida? Não sei se você É. já sofreu alguma perda de algum ente querido devido à pandemia. Olha, graças a Deus, na minha família, graças a Deus, ninguém ainda foi atingido por essa pandemia, né? Graças a Deus. Porque, sei lá, eles se cuidam, né? E então, acho que
Quanto a isso, a minha família não atingiu, né? Mas e a gente tem muita dó de pessoas que estão assim sofrendo muito, né? Que perderam muitas vezes a família toda, né? Que nem minha neta tem uma amiguinha, né? Que pegou toda a família, né? Então a gente fica muito triste com isso, né? E aí fica, eu sou muito católica, eu rezo muito, sabe, para as pessoas, que eu tenho muita dó, sabe, dessas pessoas que estão sofrendo muito, sabe? Então, Cida, você sabe que você falou na espiritualidade e que você tem os seus rituais, né, para fazer conexão com essa dimensão que é a espiritual, né? Você ora, você dá palavras de conforto para as pessoas, incentiva que elas também orem, né? E também esse recurso, eu e os meus alunos temos observado, né, entre os idosos que eles acompanham, sabe? Sei. Que realmente a espiritualidade tem sido uma maneira de você conviver, né, com essa situação, de você aliviar os sentimentos, né, de ansiedade, de solidão, de tristeza, né, até mesmo ajudando na elaboração do luto, né, porque tem pessoas que, como você disse, né, perdem outras pessoas, e isso é muito comum entre os idosos, né, porque vocês são um grupo de risco, né? Vocês não são único, pessoas que têm doenças pré-existentes, né? Também estão mais expostos às formas mais graves da doença. Então, o medo é geral, mas é ainda maior para as pessoas que têm doenças pré-existentes e para os idosos. Né? E eu vejo que a espiritualidade, né, a prática de atividades religiosas, como orações, assistir a rituais religiosos, missas, cultos, né, ainda que seja pela internet, tem sim, né, trazido algum conforto para as pessoas. Então. Né? Eu também acho. Você falou também, Cidade, uma outra coisa que eu acho que é fundamental e que os nossos idosos também trouxeram, da importância da gente manter contato com pessoas das nossas redes de suporte, familiares, amigos, né? No caso dos familiares, não só os filhos, mas também os netos. Como é que você tem feito isso mesmo, Cida? Conta melhor para a gente as estratégias de contato, de convivência com as pessoas. Eu procuro, assim, no celular, a gente se fala, né, pelo Zap, às vezes no telefone, né, e mesmo vizinhas que eu, todo dia, quando vinha de caminhar, passava em frente à casa dela, a gente ficava conversando, e às vezes a gente se fala pelo telefone, como você vai, como você está, né, e a gente se comunica assim, né? E é desse jeito que a gente vai levando, esperando que Deus, né, uma hora, né, nos atenda, né, o nosso pedido, que tudo melhora, né? Cida, os idosos que eu acompanho disseram que usam essas estratégias que você está mencionando, né? Conversas por telefone, chamadas de vídeo com pessoas queridas, familiares, amigos, e até mesmo da janela do carro. Né? Quando você sai, por exemplo, né?
para fazer compras. Os meus idosos disseram, muitas vezes eu paro na frente da casa de um familiar, dou um oizinho de longe, naturalmente com a máscara, ambos estando de máscara. Você já usou desse artifício também, dessa estratégia? Não, porque a gente vai no mercado e vem já logo para casa, é aquela correria, você sabe, né? Sim. Que a gente, às vezes, tem que ir em vários lugares, não só a mercado, também banco, tudo. Então, é uma correria. E minha filha é professora, ela que me leva, né? E para ela também é muito difícil, porque a vida é corrida, né? Porque ela também dá aula pelo computador, né? Então, fica difícil. É muito corrido para a gente. Quando chega de mercado, nós fazemos 2 vezes por semana. E é sufocante mesmo. Você tem razão. Às vezes, o que a gente pensa, nem sempre a gente consegue colocar em prática, né? É verdade, é Eu verdade. acho que, especialmente os idosos, Cida, que dependem em grande parte dos familiares para ir e vir, né? Eles acabam sendo prejudicados nas suas vontades, né? É verdade. A gente gostaria, e os filhos, por outro lado, né, gostariam de proporcionar mais, de poder atender a mais pedidos, muitas vezes, dos pais. Muitos filhos eu vejo que têm essa preocupação, se sentem, se veem sobrecarregados, né? Então, tem o desejo de querer ajudar mais, mas nem sempre tem a possibilidade, né? É verdade. Então, assim, tanto os idosos estão sendo feridos na sua autonomia de ir e vir, né, de realizar os seus desejos, quanto os próprios familiares também, né, devido muitas vezes à sobrecarga, ao medo, né, da exposição. Olha, uma situação bastante difícil mesmo, né? Ficou. Mas eu acho que essa estratégia aí, né, que você e os idosos eu tenho trabalhado colocam, ainda é uma estratégia que nos pareceu que tem feito, aliviado um pouco esse impacto social da pandemia. Ou seja, poder conversar, ainda que virtualmente, através de videochamadas ou de mensagens por escrito através do Zap, são maneiras de se manter em contato. É verdade. Você já chegou a comemorar algum aniversário assim? Olha, eu não fui em aniversário nenhum. Mas você do outro lado da linha, alguém cantando parabéns, cortando bolo, e você desse lado, cantando junto, já aconteceu? Não, o meu aniversário mesmo, que eu fiz dia 13 de agosto, né? E aí, a gente cantou, né? Assim, desse jeito mesmo. E eles na casa deles e eu na minha casa, né? Então, pronto, você deu um exemplo de que vocês já usaram dessa estratégia. Então. Né? Todos cantando, embora cada um na sua casa, né? É verdade, porque mesmo eles, a missa, às vezes eu assisto 3 missas, 4 missas por dia, né? Então, aí eles falam, a igreja é na sua casa, né? A gente tá, assim, chateada que não pode ir na igreja, né? Mas eu acho que a gente faz a igreja na casa da gente, né? Eu e meu filho, a gente reza aqui mesmo, e meu filho também, ele gosta muito de missa, tudo, né? Então, a gente procura rezar aqui mesmo, em casa, né? Mas o que eu tenho muita dó é porque tem gente que, coitados, eles não têm nem como, né? Não tem ânimo, nem tem pessoas também para animá-los um pouco, né? Porque... Você tem razão, Cida. Se a situação é difícil para todos, eu acho que para os idosos que moram sós ou que moram com pessoas, né? Com quem eles já vinham, né?
tendo uma relação conflituosa, uma relação desgastada, eu acho que essa pandemia, ela, infelizmente, ela agravou um pouco esses conflitos. Eu acho porque tem muita dó dos idosos. A minha irmã mais nova, ela às vezes me liga e fala, eu não aguento mais, não sei o que. Eu falo, Isabel, reza, né? Veja que tem pessoas piores que você. Falei, né? Gente que perdeu toda a família. Reza para essa gente, reza, fala para ela, né? Procura se distrair, pega um livro, vai ler. Não fica só na televisão vendo o que está acontecendo. Eu falo isso para ela, porque eu não fico, sabe, assistindo essas coisas assim, sabe? Você é muito sábia, Cida. Hã? Você é muito sábia. Porque Sim. essas coisas, elas, sabe, afetam um pouco a cabeça da gente. A gente assiste coisa ruim, você fica pensando, né? Então, Você sabe, bem eu isso procuro não mesmo. assistir essas coisas, sabe? Você sabe que os nossos idosos, eles disseram que é importante estar informados, mas que a mídia, a cobertura da mídia, ela é excessiva. Então, o excesso de informações, assim como a veiculação de informações falsas, as tais fake news, né? Que tem cunho ideológico, político, e tem esse aspecto de sério, né? Então, tem características jornalísticas, mas tem cunho político e ideológico. Isso prejudica, muitas vezes, a compreensão e os cuidados. É verdade. E agrava o sentimento de confusão, de medo, as dúvidas. Então, os nossos idosos, assim como você, têm dito, eu ouço, mas eu ouço num horário específico do meu dia. Eles têm ouvido mais de manhã, que é para poder não dormir com aqueles pensamentos na cabeça. Eu não sei quanto a você, elas estão informados, né? Mas eles não ficam o dia inteiro só ouvindo notícias, como você está falando. Então. E aí, eu não fico. Você aconselhou também das pessoas estarem diversificando o seu dia a dia. É muito desafiador, né? Porque nós estamos num ambiente restrito, né? Sem poder encontrar pessoas, mas é muito importante que as pessoas tentem realmente identificar aquilo que elas podem continuar fazendo em casa, ainda que de forma adaptada, né? Para a realização segura no domicílio, e outras atividades, né, que o fato de estar em casa possa até propiciar. Você estava contando para a gente, antes mesmo de começar o nosso bate-papo aqui, nos bastidores, que outro dia, acho que foi ontem, né, que quebrou um vaso. Conta essa história para a gente. Quebrou um vaso, o que você andou fazendo? Não, você vê, como aqui eu tenho muitas plantas, né? Eu plantei uns coqueiros dentro de um vaso. Então, estourou o vaso. Como já tinha estourado um outro, eu falei assim, eu não vou perder esse vaso, porque na época, há 20 anos atrás, eu paguei R$ 50 cada vaso. Aí eu falei assim, eu não vou perder esse vaso. Eu catei todos os caquinhos, né? Eu serrei, tirei a planta e catei todos os caquinhos do vaso. Meu filho veio aqui, me ajudou a colar. Ele falou, poxa, mãe, você catou todos os caquinhos mesmo. E eu recuperei o vaso. Aí ele veio aqui, ajudou a colar tudo. Depois ele falou, agora você põe o fundo. Mas aí eu peguei erisipela, porque eu parei de andar correndo, né? Porque eu também corro. E aqui no meu terreno, como tem lugares um pouco acidentados, eu corro, tem um pedaço eu corro, outro pedaço eu ando. E sei lá, eu acho que foi por isso, eu peguei erisipela na perna, porque eu parei o meu ritmo, né?
Então, aí eu não tinha muito ânimo de fazer o vaso. Ele falou, poxa, porque ele sabe que eu sou muito ativa, sempre procuro, eu serro árvore, eu faço tanta coisa aqui, sabe? Aí ele falou assim, você não fez isso, né? E aí eu falei assim, bom, ontem ele acha que era dia de vir aqui, ele costuma vir às sexta-feiras, e aí eu peguei e falei assim, deixa eu pintar o vaso. Aí eu pintei o vaso, recuperei o vaso. Muito legal, Cida. Eu acho que a criatividade é valiosa em momentos difíceis como esse, né? Uma das definições de criatividade é a nossa capacidade de resolução de problemas no dia a dia, né? É verdade. Criativo não é só a pessoa inventiva, é a pessoa, né, que consegue lidar e resolver os seus problemas do dia a dia. Então, você está encontrando saídas para ocupar o seu tempo livre de uma forma prazerosa, né? De uma forma que você vê prazer tanto no processo, né, em juntar os caquinhos, colar um com o outro, pintar depois, quanto no resultado, né? Porque é muito legal ver. Depois, se desse tempo de você mostrar o vaso, se alguém pudesse mostrar para a gente o vaso, seria muito bom. Ao vivo. Oi, Cida. Oi. Eu estava falando para você que eu achei demais, né? Você ter utilizado aí, estar utilizando o tempo, né, que você realizava atividades externas, das corridas, das caminhadas, com atividades no seu terreno, né? Com coisas que talvez se você tivesse no seu rotina regular, você nem faria. Como, por exemplo, essa questão do vaso, né? Eu acho que uma pessoa ativa, ela sempre arruma tempinho para muitas coisas. Você é muito ativa, muito inquieta, pelo que eu estou vendo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que esse trato aí a mais no vaso, você chegou a pintar o vaso, isso foi o uso criativo do tempo, né? Que te possibilitou fazer isso. Eu estava falando, se o vaso tivesse por perto, que seria muito legal para os nossos espectadores verem o seu vaso. A gente esqueceu desse detalhe, sabe, de pôr o vaso. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Não quero dificultar a vida para você, não. Eu, quando pintei, eu tentei tirar foto, tudo, mandar para minha filha, né? E eu tenho 6 homens e 4 mulheres, né? A minha filha foi pegar o vaso. Ai, que bacana! Dá para ver? Não. Olha, dá para ver a boca do vaso. A boca, Maria, ela falou que dá para ver a boca. Põe lá embaixo. Cida, você colou pedaços com uma habilidade incrível. Ele está alinhadinho, ele parece uma coisa só. Põe de novo ele para a gente ver, porque, inclusive, ele está muito bem pintado. Parabéns, minha querida. É um vaso grande, inclusive, né? É médio, né? É médio. Tem maiores por aí. Uma coisa que me preocupou do que você falou, e que a gente tem também ouvido dos idosos acompanhados pelos estudantes, é que você teve um agravamento de uma condição física, ou ela foi deflagrada pelo fato de você não estar fazendo atividade física como você fazia antes. Você teve a erisipela. Né? Eu achei que foi isso, porque foi assim, que como eu estava muito ativa, né? E eu parei, fiquei uns 15 dias mesmo sem fazer exercício nenhum, né? Aí começou a aparecer
coisa no meu pé, aí depois, agora estou com erisipela, né? Mas graças a Deus já está parando, né? Eu já fui medicada, tudo. Como é que você foi medicada? Você foi medicada através de teleatendimento ou você foi no consultório? Não, não fui no consultório, não. Eu fui tudo feito assim pelo computador, né? E ele conseguiu olhar a sua perna? Minha filha fotografou, né? Mandou a foto, tudo. Porque primeiro eu fui no clínico, eu falei com o clínico geral, porque eu, na verdade, faço tratamento homeopático, né? Eu tenho osteoporose na coluna e no fêmur. Então, eu faço tratamento há 20 anos com homeopatia, né? E aí, eu estava tratando com homeopatia, mas aí o negócio, ele falou, ainda não está na hora de a senhora tomar antibiótico. Mas aí eu vi que o negócio começou a se agravar, e então, como eu falei, acho que é problema de veias, né? Porque uma vez eu fui no vascular, e ele me receitou um remédio que eu tinha que tomar diário. Certo. Aí eu falei assim, poxa, mas eu não tenho dor nas pernas, eu não tenho nada, por que eu vou tomar esse remédio, né? Parei. Aí eu falei, será que agora é problema de veias, né? Fiquei assim, né? Falei, acho que agravou, né? Aí fui no vascular, no clínico geral, que a gente tratou, né? Uhum. E aí ele receitou aquele remédio que me receitaram há 20 anos, sei lá, 2, 3 anos atrás. Aí ele falou, mas é melhor consultar o vascular. Aí consultamos o vascular, ele falou que eu não tinha nada de veias, que as minhas pernas estavam com as curvaturas tudo certinha e não tinha nada nas veias. Aí mandou ir para dermatologista. Aí foi que a dermatologista falou que eu estava com erisipela. Entendeu? E está melhorando. Ela indicou, diagnosticou, medicou e você está cuidando direitinho. Estou cuidando direitinho, né? Ontem eu tomei eu tinha que tomar remédio por 7 dias. Ontem eu tomei o último comprimido, né? E graças a Deus, porque também eu faço acompanhamento com a homeopatia, tomo também a homeopatia. Sim. Não e pode graças abandonar. a Deus está melhorando. Muito bem. Olha, é o melhor dos desfechos, né, Cida? Porque é o melhor dos desfechos, é o que você está contando para a gente. Você teve o problema, foi devidamente diagnosticado, você está tratando e está dando resultado, né? Então, eu acho que é o melhor dos desfechos. O que os nossos idosos têm referido é muitas vezes que os problemas de saúde, os problemas que eles tinham, eles estão tendo dificuldade para acompanhar, para controlar. Essa situação de pandemia, ela realmente está gerando, né, outra prevalência, está aumentando a prevalência de um monte de outras condições clínicas. É verdade. Dores, descompensação cardiovascular, descompensação diabética. Então, as pessoas, elas não podem cair na armadilha de se autodiagnosticar, de se automedicar. Né? É verdade. Muito importante a gente acionar as pessoas que possam nos ajudar e mediar isso que você teve. Essa consulta com clínico geral, depois especialista, não pode parar no caminho antes de ter um diagnóstico e um tratamento. É verdade. Então, realmente, essa pandemia, ela veio... ela trouxe impactos de muitas ordens, impacto emocional,
causando tristeza, ansiedade, solidão, medo. É verdade. Ela trouxe impacto ocupacional, porque os idosos, especialmente os idosos, romperam com a sua rotina, se viram confinados em casa por serem o principal grupo de risco, não poderem sair. Trouxe impacto funcional, né? Porque as atividades, aquilo tudo que a gente faz, ajuda o nosso organismo a funcionar. Né? E o fato de estar muito em casa, a gente deixa de exercitar as nossas habilidades. E impacto na saúde, né? Como você está trazendo. Será que nós estamos conseguindo aqui, né, Cida, conversarmos? Eu estou ouvindo. Então a gente continua, a gente fica na fé, né, de que eles estão ouvindo a gente, conseguindo manter a transmissão. Tá bom? Tá bom? Cida, vamos continuar nós aqui, né? Tudo bem, podemos continuar. Então, Cida, eu acho que o fato de você ter uma rede de suporte que faz a mediação entre você e os profissionais da saúde, né, tanto o clínico geral quanto os especialistas, essa rede de suporte ela é decisiva durante a pandemia. Assim como... eu achei muito bom, porque a gente não vai a consultórios, né? E se a gente sente qualquer coisa, né? A gente já liga, eles já entram em contato com médicos, né? Eu achei muito bom. Meu convênio é Prevent Senior, né? E eu achei que esse ponto está ótimo. Eu acho que... O que a gente sente mesmo é a perda de tantas pessoas, né? Porque eu acho que no seu caso, Cida, eu só queria chamar a atenção para uma coisa muito importante, que certos problemas não vão se resolver só por meio de teleatendimento. Eu preciso dizer isso. É verdade. Que, na verdade, assim, foi muito providencial, né? Que você tenha conseguido, né, estar resolvendo de uma forma tão exitosa o seu problema. Mas tem certos problemas que implicam num acompanhamento mais de perto, em exames complementares, além do exame clínico, da visualização pelo médico, né? Então, que os idosos devem evitar de sair, mas quando tiverem que sair, sair como você sai, tomando todos os cuidados. É verdade, eu acho isso, né? Mas você sabe que tem aqueles que não têm, assim, condições nenhuma, né? Eles é que mais sofrem, né? Exatamente, Cida. Que nem eu acho que a nossa saúde aqui está muito a desejar, sabe? Porque não é como falam, que faz isso, faz aquilo, a gente lido com pessoas que vêm aqui na minha casa, vêm pedir auxílio, né? Tem um moço que ele está esperando tanto tempo para ser operado o joelho, eu acho assim, que coitado. Cida, você estava falando de um vizinho seu que teria que operar o joelho. Não, na verdade, não é um vizinho. Ele mora em Barreira Grande. Eu até falo, meu Deus, será que ele vem andando? Ele vem aqui pedir auxílio, entendeu? E ele já há vários anos que está esperando vaga para ser operado o joelho. E ele anda muito mal, coitado, né? Dá dó mesmo, sabe? Que coisa. Eu não sei, eu acho que... Eu imagino, a situação dele, né, é a situação de milhares de brasileiros, extremamente vulnerável, desassistido. É verdade. Os idosos que nós estamos acompanhando, eles foram selecionados pelos serviços parceiros, que são serviços da prefeitura, para ser nossos estudantes através do teleatendimento. Sei. São pessoas que estavam
que também não têm plano de saúde, algumas vivem sós, outras vivem violência doméstica, outras têm multipatologias, ou seja, são muito frágeis do ponto de vista da saúde física. Outras têm quadros de depressão. Então, o serviço identificou que esse acompanhamento remoto, a miúdo, semanal, pelos nossos estudantes, com hora marcada, o achasse mais conveniente, né, seja por telefone ou pelo WhatsApp, por imagem ou sem imagem, enfim, o idoso foi dando a tônica, o horário e a forma mais conveniente, e os nossos estudantes acompanharam. Justamente porque muitas das pessoas, assim como você está dizendo, estão muito desassistidas. Então, os serviços comprometidos, de fato, né, eles ficaram sensíveis a essas problemáticas. E estão acompanhando diretamente, né, ou na parceria com a universidade, através dos nossos disciplinas práticas, né? Colocam os estudantes como auxiliares nesse processo, né? Supervisionam naturalmente para que o estudante agência, né? E agora, a boa notícia, Cida, é que os grupos, embora os grupos não tenham retornado para as unidades estão voltando aos poucos a atender individualmente. Sim. As unidades básicas de saúde, né? Para aqueles, portanto, que não têm convênios, que são da área de abrangência da unidade. Então, os atendimentos individuais estão sendo oferecidos, e também teleatendimentos foram normatizados de forma que todos tenham cobertura. Porque realmente não dá, né, para as realidades tão diversas, muitas vezes tão adversas, né, que as pessoas estão vivendo. Né? Verdade. Quando você falou, por exemplo, que você sugeriu para sua irmã que ela lesse um livro, eu queria contar uma experiência muito rápida aqui para vocês. Que tem um dos estudantes que identificou numa idosa o gosto pela leitura. Então, Cida, eles começaram combinando a leitura de um texto por dia. Ou seja, naquele encontro sincrônico, né, por telefone, por videochamada, eles comentariam o texto que eles combinaram ler. Sei. Foi muito bacana. É interessante isso, né? Livro de crônicas. Quando terminou o livro, e eles debateram sobre todos os contos do livro, aí ele mandou para ela, segundo o gosto dela, ele comprou e mandou para o endereço dela um outro livro. Ele também tinha. Aí eles partiram para o segundo livro. Toda semana eles debatem, refletem, tentam tirar a mensagem, extrair alguma mensagem daquela crônica, daquele conto, daquela poesia que eles escolheram ler durante a semana. Uma coisa muito bacana, ficou um compromisso, né, deles lerem um texto por semana e compartilharem através de videochamada. Uma outra coisa que os nossos estudantes estão fazendo também é compartilhar receitas. Uma das nossas estudantes está montando um livro de receitas com uma idosa. Ambas gostam, a idosa tem várias receitas, e daí ela está compilando, a aluna está compilando num livro, ilustrando, e vai gerar, né? Deve estar logo pronto, e assim, são frutos da pandemia, né? Dos vínculos que foram estabelecidos durante esse processo aí, né? É muito bom, né? Eu também vi minha filha falar que muitas idosas
voltaram a costurar, né? Eu também costurar, porque eu costurei muito também, porque eu tive 10 filhos, então eu tinha que fazer as roupas, fazia vestido de formatura para minhas filhas, né? E, mas hoje eu já não tenho vontade de costurar, então eu faço assim alguns consertos nas roupas, né? Mas então, eu sempre procuro fazer alguma coisa, quando eu não estou chateada, eu falo, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou ficando muito preguiçosa, não posso fazer isso. Então, Não, aí, né? Então aí atividade é um eu vou. certo remédio. Hã? Atividade é o melhor remédio. É o melhor remédio, porque você distrai a cabeça, né? Que nem eu compro aquelas cruzadinhas, né? Eu faço cruzadinha, para distrair, quando eu estou enjoada de uma coisa, né? Eu pego cansada, eu pego e faço outra, eu faço assim, procuro Isso me mesmo. distrair para não ficar chateada, né? Não, É e é isso muito aí. importante exercitar a mente, exercitar o corpo. Não podem É, parar, não, especialmente na idade de vocês, né? é, Se vocês interromperem as atividades, isso pode levar a uma deterioração do físico. é verdade, Fraqueza é verdade. muscular, de equilíbrio, É, diminuição dos movimentos. Em relação à cabeça, prejuízo na memória, distração. Tem que estar é, em atividade, é muito importante, Cida. é muito Uma importante outra isso. aluna minha começou a lançar desafios para uma idosa que tinha É, queixas de memória, que fazia um grupo na unidade de estimulação da memória. Então, ela continuou estimulando a memória dessa idosa remotamente, através da rede, né, da internet. então, é isso aí, Né? porque Não pode parar mesmo. não pode, não pode. Eu acho que não. Eu não sei, eu sei eu tenho um espírito assim, eu não posso ficar muito tempo sentada, sabe? Eu já me dá o paniquite, eu tenho que sair, procurar alguma coisa para fazer. Não, não dá, não Cida, aguento. não pode nem deve. Então, Né? Eu vejo assim que a tua filha dá aula, eu também dou. A gente é, tem passado muitas horas sentada. Isso é verdade. reflete na coluna, É, então, dá fraqueza muscular, a gente fica sob tensão. Então, precisa ter paradas de hora em hora para fazer alongamento, sabe? é, Para então, distrair um pouco a cabeça, senão a gente pira, é muita exigência. é. É A gente tudo fica. diferente. A gente tem que É, dar conta de tudo, mas de um jeito novo que a gente não estava preparada para usar. é verdade. Né? A Então, gente através de sempre tem que. ferramentas que a gente não conhecia. É, a gente não pode ficar se queixando, né? Porque eu acho assim, eu mesma, às vezes, com alguma dor, eu faço as coisas, eu não fico parada, não gosto, né? Não dá. Não é meu jeito, Luciano, eu não sei. Agora tem gente que já é mais assim, não aguenta, né? Tudo reclama que, ai, dói aqui, dói ali. A minha irmã mesmo, essa mais nova, é assim, só fala comigo para falar de dor, 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 dor. Aí eu falo, é porque você não se mexe, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E quando vai se mexer, cai, ela cai muito, não sei, acho que é porque não está habituada. Olha, eu vou Exato, falar uma. Cida, é isso mesmo. E você dá um bom exemplo para ela. Você não fala da boca para fora, você mostra. É, Né? eu Temos Você uma é um vou. bom pergunta, aqui exemplo para tem uma todos pergunta. nós. Oi, eu acho que tem pergunta. Tem. Falando em coisas positivas, né? A Vera Lúcia está aqui perguntando o que é a Cida, o que ela mais quer fazer quando ela puder sair, depois desse isolamento. Oba. Você ouviu a pergunta, Cida? Ai, que pena. Será que a Cida caiu novamente? Não, Tá voltando. tá. Cida, Oi.
Você ouviu a pergunta que eu ouvi. A dona Lúcia fez? Olha, como eu sou vidrada em corrida de rua, eu estou assim, um pouco chateada com isso que parou, né? Eu não vejo a hora que volta, sabe? É o que eu mais quero fazer. Eu adoro fazer isso. Então, Cida, continua usando o seu terreno para exercitar, tá bom? Agora eu vou retornar de novo, porque a minha erisipela já melhorou, né? Agora amanhã, porque tinha dias que eu andava 4 quilômetros aqui no meu terreno. Nossa. E ainda fazia 1h30 de ginástica pela televisão. Puxa, que bacana! Mas e depois ainda tinha o meu serviço aqui da casa, que eu fazia, não digo que eu faço tudo num dia, mas um dia eu faço aqui, outro dia eu faço ali. Então, certo, vai fracionando, né? Segue as orientações médicas direitinho, tá? Você vai voltando aos pouquinhos, conforme a orientação médica. Não vá com muita sede ao pote. Eu vou voltar sim. Você conhece esse ditado? Tem mais uma pergunta. Vamos lá. A Fabi, a professora Fabi, do Viver, que recado dona Cida daria para as pessoas que estão sofrendo emocionalmente porque estão doentes fisicamente e atrelando essas doenças à velhice? Pelo meu celular. Ok. Saiu fora de novo? Não, tá dentro, gente. Mas tá aqui. Eu não ouvi direito a pergunta. Ah, tá. Vou repetir. A Fabi, professora, ela pergunta, Cida, qual o recado você daria para as pessoas que estão sofrendo emocionalmente porque estão doentes fisicamente e atrelando essas doenças à velhice? Se elas estão doentes fisicamente, eu acho assim que elas têm que se pegar com Deus, né? E sei lá, ter ânimo, né? Porque eu também fiquei com a erisipela aí, até chorei uns dias, falei, meu Deus, será que eu vou perder minhas pernas, né? E a gente tem que ter ânimo, se pegar com Deus. Quem é católico, sei lá, ou tem a outra religião, porque eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que só Ele, né, poderá nos dar força e coragem para que a gente, sei lá, consiga, né? Porque eu também tenho um pensamento assim. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem, né? Então, cada um tem seu dia, sua hora, né? E sei lá, entrego na mão de Deus, né? A gente tem que se entregar e rezar. Eu acho isso. Charlene, eu posso responder também? Sim, por favor. Então, como a pergunta, ela dá a entender que a pessoa atribui a velhice, né? Ou seja, a gente não entende se está de fato doente ou do emocional sobre o físico. Isso é muito comum, né? Que a gente não externando os nossos sentimentos, não compartilhando com as pessoas, isso vá para o físico. Isso não é propriamente, isso não é próprio da velhice, né? Em qualquer faixa etária, a gente pode somatizar, né? Então, é muito importante que a gente compartilhe sentimentos. Essa é a primeira coisa. Acreditando que muitas vezes, né, através desse alívio das tensões, desse compartilhamento das emoções, a gente alivia e isso não vá para o físico. Caso vá para o físico, né, a gente não tem que atribuir a velhice, porque também adoecer pode ocorrer em qualquer idade.
é mais comum que se adoeça conforme a idade avança, né? Porque a gente já não tem tantas reservas, né? Alguns órgãos envelhecem mais rápido do que outros e respondem com mais dificuldade. A gente tende a adoecer com mais facilidade, se recuperar também com mais dificuldade, né? Mas não dá para atrelar o adoecimento às doenças, tá? Porque a velhice não é, desculpa, o adoecimento à velhice, porque velhice não é sinônimo de doença. Então, toda doença em qualquer idade merece investigada, devidamente diagnosticada e tratada. A gente não pode se conformar pelo fato de ser velho estar doente, né? A gente tem que sim encarar, tratar e esperar melhorar e até resolver. Não sei se eu respondi. Ótimo, ótimo, professora. A Vera Lúcia, ela faz uma pergunta para você. Quais jogos você indica para se fazer em casa? Olha, a Cida mencionou aqui as cruzadinhas, né? Eu acho que leitura, compartilhamento daquilo que leu com pessoas que tenham disposição e tempo para ouvir, seja aquelas que residam com você, seja aquelas que não residam, que você possa comunicar através de videochamada, né? Então, leituras são muito positivas, né? Porque você articula informações, guarda para transmiti-las, tem um processamento de informação e tem o processo de armazenamento e evocação, transmissão da informação. Assim como também jogos de memória, palavras cruzadas, caça-palavras. Mas veja bem, Charlene, é muito importante que as atividades elas sejam fruto da relação com o idoso, né? Porque aquilo que é bom para um pode não ser bom para o outro. Então, tem que ter relação com os interesses, com a familiaridade, né? Então, é muito importante que na elaboração de um programa assim de atividades, que o idoso exercite a sua autonomia, decidir o que ele gosta, o que ele não gosta, o que faz sentido, o que não faz sentido, e até ir discutindo com ele, né? Como é que está sendo o desempenho dessas atividades. Se está gerando prazer, se ele reservou um tempo para aquilo, se aquele tempo que ele reservou está sendo um tempo que traz benefícios, senão a gente vai repensando sempre junto, porque não tem certo, não tem errado, não tem uma receita de bolo, né? Várias atividades podem ser estimulantes para a mente e para o corpo, então a gente vai escolher junto com o idoso aquelas que ele se interessa mais. Eu dei aí algumas dicas, mas pode não funcionar para algumas pessoas. Acho que é isso. Legal, obrigada, professora. Imagina. Eu estava pensando, né? Deixa eu só complementar com uma coisa. E os familiares, os profissionais, né? Através de teleatendimento, aí os nossos jovens que estão prestando esses atendimentos tão bonitos, tão interessantes, assim como os netos, os filhos. É sempre muito bom ouvir o idoso, né? Aquilo que... Como é que ele está se sentindo, como é que ele gostaria de preencher o seu dia, e discutindo com ele, né, as atividades que são seguras, que podem ser realizadas no domicílio, que podem ser estimulantes, né, que podem implicar aí em benefícios, né, de minimizando os riscos. Porque eu acho que essa pandemia roubou, principalmente do idoso, muito da sua independência de ir e vir e da sua autonomia, né, então que essa interação com as pessoas queridas, né, possam ser oportunidades, de fato, do idoso exercer a sua autonomia, a sua independência. Eu queria deixar esse recado, né, porque eu acho que a pandemia está roubando muito desses valores que são tão valiosos, né, especialmente para os idosos, sua autonomia, sua independência. Então, que a gente possa, ainda que num espaço mais restrito, com menos opções de atividades, a gente possa ajudar o idoso a exercer essas capacidades. Tudo bem, Charlene? Tudo bem, professora. Tá ok.
Então, estamos aí à disposição. Se tiver mais perguntas para mim ou para a Cida, eu acredito que possam ser feitas, né? Não sei também se nós estamos... Aqui não tem mais perguntas no YouTube, mas eu gostaria de aproveitar, então, e fazer uma pergunta. Para quem cuida dos idosos, né? Como é que a gente pode lidar, então, com o medo que essas pessoas estão sentindo? O medo da doença, o medo da própria morte, o medo de ficar sozinho, né? Como é que a gente pode fazer para ajudar os idosos nesse momento, com esse medo, com esse sentimento? A princípio, Charlene, legitimando, validando esses sentimentos, né? Entendendo que esses sentimentos são compreensivos e que, em alguma medida, todos nós estamos sentindo as mesmas coisas. Então, validar esses sentimentos, né? Não desqualificar, não dizer, exagerando, a senhora sempre foi assim, agora a senhora está usando a pandemia até como desculpa para dizer que está mais preocupada, mais ansiosa. Então, validar tanto sentimentos quanto as queixas físicas, que muitas vezes também, né, podem ser expressão desses sentimentos, como podem ser agravamento de doenças pré-existentes. Então, muito importante que a gente ouça e que a gente valide os sentimentos e as queixas, né? A partir dessa validação, construir com o idoso, né, maneiras de aliviar isto. Então, o que você acha, papai, mamãe, vovô, vovó, né, que pode te fazer bem, né, que pode aliviar a sua tristeza, a sua solidão, o seu medo, né? Construir com o idoso, e assim, a gente vai vendo que os idosos têm mecanismos próprios, né, que a gente tem que reconhecer e também validar essas estratégias. A Cida falou de várias estratégias, né? Ela falou, olha, se apegue com Deus, né? Então, uma dimensão muito esquecida no ser humano é da espiritualidade, principalmente pelos mais jovens, né? Então, assim, realmente estimular, né, essa conexão, né, com o espiritual, né, a prática da religiosidade. Essa conexão ajudaria se a gente fizesse mais videochamadas, se a gente colocasse você em contato com uma amiga aqui, né, para vocês conversarem, baterem um papo, realizarem uma atividade conjunta, comentarem um filme, uma série de TV, um conto. Acho que é provocar, né, estimular os idosos a que esse distanciamento, Charlene, social, necessário, né, uma medida protetiva, que a gente sabe que não pode abrir mão dessa medida, mas que esse distanciamento não configure um isolamento, né? Eu acho que são coisas distintas. A gente não, o fato do idoso estar em casa não significa que ele deve estar isolado, né? Ele deve estar em contato, convivendo, né? Que essa distância seja física e não afetiva, né? Que ele continue convivendo através das redes e dar todo esse apoio, né? O apoio à distância, o apoio presencial para o uso da internet, né? Que eu hoje acho que é uma das de fora é estratégico, né? Eu acho que assim essa pandemia também agravou aquele fenômeno de infra-exclusão, né? Então, as pessoas que não têm quem ajude, elas se sentem até mais excluídas do que antes, né? Porque antes elas poderiam usar ou não os meios, né, virtuais. Hoje elas são quase que obrigadas a isso e muitas vezes se veem sem condições para isso. Então, que as redes, os netos, né, os jovens, os filhos, possam ajudar também, a partir do que os idosos trouxerem como sentimentos, como necessidades, ajudá-los, né, a satisfazer isso, seja através das redes ou em casa, através de atividades seguras. Eu não sei se eu respondi. Muito obrigada, professora. Imagina. Obrigada.
Bom, não temos mais perguntas. Acho também que a gente pode ir pensando em encerrar. Isso, acho que a Cida poderia dar as palavras finais dela. Eu posso falar, então? Pode. Nós estamos encerrando aqui, Cida. A gente queria te ouvir um pouquinho, as suas palavras finais. Tá. Eu fiquei muito feliz de participar, né, poder me expressar, e é a primeira vez também, né, não tenho muito jeito, mas eu fiquei muito contente, né, espero ter contribuído para auxiliar alguém que crie um pouco de ânimo, né, porque na verdade, tem muitos idosos que não gosto mesmo de fazer nada, já sou velha, não quero fazer nada, né? Já fiz muito, mas eu não acho assim, eu acho que enquanto a gente estiver em pé e puder fazer alguma coisa, a gente deve fazer mesmo, eu acho assim. E agradeço por ter participado e muito obrigado, espero ter contribuído com alguma coisa boa. Foi incrível te conhecer. A gente não se conhecia, viu? Para quem está escutando. Então, eu também aprendi muito, assim como tenho certeza que todos vocês, ouvindo a Cida. A Cida é incrível. Né? Eu acho que é um exemplo de como é possível envelhecer bem, ativa, participativa, com saúde, né? Inserida numa rede de suporte que certamente a ama e a admira muito. Foi um grande prazer estar aqui com você, Cida. Muito melhor do que eu entrei. Eu que agradeço. E eu espero também ter podido trazer um pouco de contribuições aí. Eu falei mais das experiências dos meus alunos, né? Eu sistematizei isso e trouxe como docente que está na função de formadora, né? Poder trazer aqui, né, as experiências dos meus alunos, a reflexão que fizemos juntos, é também um grande prazer. Eu queria agradecer também a Marina Picasso Pérez Batista, que é minha parceira no laboratório de Geronteó, porque ela supervisionou parte desses alunos, e assim, foi ela que ajudou na sistematização dessas reflexões. E também os meus colegas do PET, o Celso Zeubovicius, a Lúcia Coelho e a Yara Diebe, né, que são tutora e preceptoras dos alunos do PET. Então, muito obrigada aí pelos meus parceiros, né? Sem eles não teria toda essa riqueza de informações para trazer para vocês. Tá, muito obrigada, eu que agradeço. E quero agradecer também a Chalec de ter me dado essa oportunidade. Idem, Charlene, muito obrigada, querida. Muito obrigada por tudo, tá? Um abraço. A Fabiana do Seco, né, que me indicou para fazer parte dessa live, que é mãe de aluno também do Colégio Viver, ela é gerente do Seco, Parque Previdência. Então, obrigada, Fabi, por essa oportunidade também. Obrigada a todos, então, né, Cida? Tá, obrigada. Um bom dia, um bom fim de semana. Para vocês também.